Sejam bem-vindos para mais uma breve revisão da Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet. Desta vez, analisaremos uma questão de direito constitucional oriunda do concurso de Juiz do Trabalho do TRT da Primeira Região, formulado pelo CESP. Antes de mais nada, analisemos alguns itens importantes da questão. A questão traz temas extremamente relevantes para a sua preparação em concursos públicos, pois analisa a competência privativa do Presidente da República, o julgamento dos crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos ministros de Estado, além dos efeitos da medida provisória. O item A é um item bastante simples, porque exige o conhecimento da competência privativa do Presidente da República e da possibilidade da sua delegação. Vamos à sua leitura. A Constituição Federal admite a possibilidade de o Advogado-Geral da União conceder indulto e comutar penas com a audiência dos órgãos instituídos em lei, se necessário. A questão trata da competência privativa do Presidente da República, previsto no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, para a concessão de indultos e comutação de penas. O artigo 84, inciso 12, prevê esta competência para o Presidente da República. No parágrafo único, por se tratar de uma competência privativa, existe a possibilidade de delegação de algumas das competências previstas nos vários incisos do artigo 84. Entre elas está o inciso 12, a possibilidade de delegação para ministros de Estado, Advogado-Geral da União e Procurador-Geral da República do inciso 12 do artigo 84, ou seja, da competência presidencial para a concessão de indultos e comutação de penas. Portanto, trata-se de um item bastante fácil, que exige apenas o conhecimento e a leitura do artigo 84, inciso 12, além do parágrafo único do mesmo artigo da Constituição Federal, e de imediato é a resposta correta para a questão no momento apresentado. Vamos ao item B. Nos casos de crimes de responsabilidade conexos com os do Presidente da República e de crimes comuns, os ministros de Estado serão processados e julgados perante o Supremo Tribunal Federal. A assertiva encontra-se incorreta. Trata-se de um item bastante simples, a exemplo do item A, porque o conhecimento necessário para a resolução dessa questão se encontra no artigo 52 da Constituição Federal. No artigo 52 da Constituição Federal, nós temos a competência privativa do Senado Federal para julgar os crimes de responsabilidade cometidos pelos ministros de Estado que sejam conexos aos crimes cometidos pelo Presidente da República. Portanto, o item encontra-se incorreto porque atribui ao Supremo Tribunal Federal uma competência que o texto constitucional destinou privativamente ao Senado Federal. Vamos ao item C. O Presidente da República detém competência indelegável para a edição de medida provisória, a qual, na ocorrência da denominada rejeição tácita, perderá eficácia desde a sua edição com efeitos ex nunc. O item C traz, portanto, várias informações no seu enunciado sobre o tema medida provisória. Dentre essas informações, a primeira que nós encontramos é a indelegabilidade de competência do Presidente da República para a edição de medidas provisórias. Quanto a isso, a questão encontra-se correta. Realmente, a Constituição Federal não admite a delegação da competência do Presidente da República para a edição de medidas provisórias. Isso é simples de perceber porque o artigo 84 da Constituição Federal, inciso 26, prevê a competência do Presidente da República para a edição de medida provisória. E o parágrafo único deste mesmo artigo não contempla o inciso que prevê a competência do Presidente da República para a edição de medida provisória como uma possibilidade de delegação para ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Portanto, realmente, chega-se à conclusão de que a medida provisória, como competência do Presidente da República, é indelegável. Contudo, analisando o item no seu decorrer, percebemos a existência de uma informação falsa, o que torna o item desde já incorreto. O item diz que a medida provisória, se rejeitada tacitamente, perde a sua eficácia com efeitos ex nunc. Isso não é verdade. Nós acompanhamos aí no slide, no artigo 62, parágrafo 3º, que diz o seguinte: as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Ora, o erro do item está em dizer que a rejeição tácita da medida provisória, que é justamente a situação em que a medida provisória transcorre os 120 dias no Congresso Nacional sem ser analisada,
a doutrina encara esse fenômeno como rejeição tácita, o item diz que, ocorrendo a rejeição tácita, a medida provisória perde a sua eficácia com efeitos ex nunc, quando isso não é verdade. A medida provisória perde a sua eficácia com efeitos ex tunc, ou seja, os efeitos que a medida provisória produziu no mundo jurídico são válidos e reguladas as consequências jurídicas desses efeitos através de decreto legislativo do próprio Congresso Nacional. Sendo assim, a medida provisória ela tem efeitos ex tunc, caso aconteça a rejeição tácita desta medida provisória, o que transforma o item C no item incorreto. Vamos ao item D. Uma vez publicada a medida provisória, são revogadas as demais normas do ordenamento jurídico que com ela sejam incompatíveis. O item encontra-se incorreto. Como sabemos, a medida provisória, uma vez publicada, ela não revoga o ordenamento jurídico anterior à sua edição, que com ela é incompatível. A medida provisória suspende os efeitos da normatividade anterior à sua publicação. Por uma simples razão, resguarda-se essa norma anterior, que é contrária à medida provisória, para que esses efeitos possam repristinar, ressurgir, no momento em que essa medida provisória, por acaso, não seja aprovada pelo Congresso Nacional, não seja convertida em lei pelo Congresso Nacional. Caso a medida provisória revogasse os efeitos da normatividade anterior à sua existência, nós não teríamos a possibilidade de repristinar, de fazer ressurgir os efeitos dessa normatividade anterior após a não conversão ou após a rejeição da medida provisória pelo Congresso Nacional. Sendo assim, a publicação da medida provisória apenas suspende a eficácia da normatividade jurídica pré-existente à sua publicação e que seja incompatível com a sua matéria. Vamos ao item E. O Procurador-Geral da República pode, mediante delegação do Presidente da República, celebrar tratados, convenções e atos internacionais, os quais se sujeitam a referendo do Congresso Nacional. O item encontra-se incorreto. A razão também é simples. O artigo 84 da Constituição Federal, novamente, que prevê as competências privativas do Presidente da República, especialmente no inciso 8, prevê que compete ao Presidente da República a celebração de tratados, convenções, acordos internacionais. Essa competência, que nos remete à figura do chefe de Estado, não é delegável a ministros, Advogado-Geral da União e Procurador-Geral da República, porque não previsto no parágrafo único do mesmo artigo 84, a razão pela qual o item encontra-se incorreto. Portanto, essa é a questão apresentada, uma questão não difícil que tratou do Poder Executivo, da competência privativa do Presidente da República, tratamos também da competência para o julgamento dos crimes do Presidente da República e dos ministros de Estado, tratamos de alguns aspectos da medida provisória. Portanto, espero ter ajudado na sua preparação para concursos públicos com essa breve revisão. Para maiores informações sobre o trabalho, grupos e cursos da EBEG, acesse www.ebeg.com.br. Obrigado.